Fala, galerinha do nono ano, salve, salve a todos vocês. Professor Francisco Rufino na área, aparecendo aí na tela de vocês para mais uma aula de língua portuguesa, destinado a este último ano dessa etapa aí do ensino fundamental maior, tá certo, pessoal? Nós vamos continuar trabalhando o gênero de reportagem nessa aula e nós vamos proceder linguisticamente, fazendo a análise das expressões e palavras, a partir de que sentido elas apresentam naquele contexto. Na verdade, é a competência de inferir sentido de palavra ou expressão naquele contexto, retirado de trechos do gênero reportagem. Vamos fazer também um mapa mental, um resgate sobre as características e parte desse gênero. A aula está legal, foi elaborada, preparada e agora está sendo executada por vocês para depois ser avaliada também por vocês. Vamos lá, pega caneta, caderno, chama o papai, a mamãe, os primos para também assistir um pouco dessa aula, tá bom? O professor Rufino quer também mandar um caloroso abraço a até alunos mesmos, menorzinhos, que me abordam ou que falam dentro da família ou é filho de amigos. E aqui quero mandar um caloroso abraço à pequena Luíse, só tem 4 aninhos, tá certo? Filha dos meus amigos Irene e Ivo Kennedy, que diz que acompanha minha aula. Olha, mãe, já vai começar a aula do professor do cabelão. Um beijão a você aí, Luíse. Eu faço esse registro como forma de agradecer o carinho. Vem comigo, vamos começar a nossa aula. Em casa eu aprendo língua portuguesa. Inferir sentido de palavra ou expressão em reportagem. Muito bom. Vamos fazer o quê? Vamos apresentar um mapa mental, não é? A gente pode até ver agora aqui em tela cheia, né? Que tem como centro e diverge as informações a partir do nome reportagem, é o gênero, né? Mapas mentais são muito bem utilizados, esse foi criado pelo Semelo ainda este ano. Gente muito fina, criou esse mapa mental e eu vou utilizar aqui nas nossas aulas. Vamos fazer um tour por esse gênero, como forma de revisar a estrutura dele. E em seguida nós vamos para a parte prática das questões linguísticas da competência 3, que é você inferir sentido de palavra e expressão. Diverge e converge para esse gênero reportagem 5 grandes aspectos que a gente deve revisar, não é? São as características, a sua estrutura, tá certo? O tipo de gênero, uma observaçãozinha e as figuras e os tipos, desculpa, de reportagem, como forma de fazer aí um apanhado geral sobre esse gênero. Quanto à estrutura, aquilo que é considerado o esqueleto, a estrutura principal que mantém esse gênero. Título ou manchete, nós vamos falar disso na hora de resolver as questões, a gente vai usar até isso, título e manchete, para estar respondendo questões de marcar. O título e a manchete ou manchete de uma reportagem é muito interessante, porque a partir dela já chama a atenção do leitor. Então, se de repente você for ousado e querer produzir uma reportagem, você já vai ter que ser criativo a partir desse título, formulado de forma a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores, dos telespectadores, dos interlocutores, dos leitores. Todos são sinônimos para esta palavra. Consiste geralmente em frases de efeito, concisas. Aí aqui um bom repórter tem que ter domínio da língua portuguesa. Se ele não tiver, ele pode causar ambiguidade nas manchetes, né? Pode tornar a informação da manchete imprecisa.
Então tem que ter muito cuidado. O recurso da linguagem aí deve ser muito bem observado. Subtítulo ou título secundário é aquele outro segmento que fica abaixo da manchete. Também é uma espécie de explicação ou de, vamos dizer assim, a apresentação do assunto abordado, que é o subtítulo, está abaixo do título. Complementa a manchete, ela serve para complementar o título principal e apresenta mais informações. Olha aí, como eu acabei de lhe dizer, tá certo? Ainda que breves sobre o que será encontrado no texto. Esse elemento ele é facultativo, não é obrigatório utilizar sempre subtítulo, não é? O repórter faz se assim preferir. Agora sim, a manchete é natural que toda reportagem tenha o título manchete, mas o subtítulo explicando não precisa. Lead, expressão inglesa, tanto é comum nas notícias como é comum nas reportagens. É aquele primeiro parágrafo do texto, no qual são apresentadas as principais informações daquela matéria, daquele noticiário. Devido ao caráter mais detalhado da reportagem, a lead não precisa responder todas as perguntas que já na notícia é preciso responder. Que é aquelas, o que é que aconteceu, né? Porque a notícia, ela debruça-se em cima de um fato, não é? Então, o que é que aconteceu? Com quem aconteceu isso? Quando aconteceu isso? Onde aconteceu isso? Olha que palavrinhas bem específicas, né? Que torna o fato bem real, não é? Como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Então, quando você consegue responder todas as perguntas acerca do fato no primeiro parágrafo, você acaba de fazer o lead. Já isso na notícia, porque é um gênero, diferentemente da reportagem, não traz tanto detalhes. O lead deve ser completinho no primeiro parágrafo para a notícia ser bem feita. Já a reportagem não. Como a reportagem é um gênero mais complexo, mais extenso, mais detalhado e podendo ser opinativo até, não é? Além de informacional, é opinativo, tem caráter opinativo, subjetivo do repórter. Essas respostas podem ser dadas no decorrer dos outros parágrafos, não precisam necessariamente estar no primeiro parágrafo. Rufino, entendi. Corpo do texto é o texto propriamente dito, é o desenvolvimento todo da reportagem, é o local onde nós vamos encontrar ali os depoimentos, os exemplos, os argumentos, as comparações que o repórter usa para tentar expor a sua opinião dentro da reportagem ou até mesmo convencer o leitor daquilo que ele está colocando. É um elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter. Olha aí, é o arcabouço, não é? Discursivo, como pesquisas, entrevista, material gráfico, tudo que ele achar pertinente à reportagem, ele vai utilizar no corpo do texto. Pois bem, pessoal, isso aí é um tour sobre a estrutura da reportagem. As características vocês já sabem: texto em primeira ou terceira pessoa, presença de títulos e subtítulos, temas sociais, políticos, econômicos, claro, já falamos isso nas aulas anteriores, linguagem simples, clara e dinâmica, que é para dar acesso a todos os leitores indistintamente, sem precisar de um público mais elitizado, um público-alvo. Não, qualquer leitor pode ler uma reportagem. Discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade. Objetividade é mais explorado na notícia, já que a reportagem explora tanto objetividade como subjetividade. Linguagem formal, textos assinados pelo autor, ou seja, tem que ter um repórter responsável por aquilo. Enfim, eu nunca soube diferenciar exatamente o que é algo subjetivo, o que é algo objetivo. Subjetivo é tudo e qualquer informação que proveniente do sujeito, da impressão pessoal do sujeito, porque a palavra subjetividade vem de sujeito. Objetividade é toda e qualquer informação, independentemente da minha opinião, ela é real. Então, o objetivo é exatamente o fato em si, tá certo, pessoal?
Gênero textual ele é jornalístico, de caráter dissertativo expositivo, tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com linguagem direta. A reportagem não precisa ser estruturada no modelo de pirâmide invertida, em que os fatos mais relevantes são apresentados por primeiro, seguido de suas explicações e desdobramentos. Essa pirâmide invertida ocorre muito em notícias bem elaboradas, né? Para chamar logo a atenção e responder logo o lead de forma mais rápida. Não, não é. Ela não precisa ser assim, em forma de pirâmide invertida. Tipos de reportagem, nós falamos na aula anterior, elas são expositivas, quando apenas apresenta os fatos de forma objetiva e imparcial, sem colocar o autor, a subjetividade de quem a faz. Opinativa, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter. Interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema, a partir, claro, do que pensa o repórter, mas a partir também das estratégias argumentativas utilizadas. Aqui eu trouxe uma ilustração, gostei, né, dessa manchete, fim de namoro, e desse subtítulo, né? Fim de namoro, é a manchete, né? É uma fase também muito bonita da nossa pré-adolescência, da nossa juventude, não é? Mulheres desistem de começar ou manter uma relação por causa de erros de português que homens cometem nas redes sociais. Então está disponível lá no Facebook, aí acessado nessa data e nesse link aí. É um jornal local, de uma região local, não é de cunho nacional, mas a repórter Jennifer Trindade optou por escrever uma reportagem sobre esse tema, que não deixa de ser social, está entre vocês, está entre nós. E eu gostei dessa coisa de puxar sardinha para o lado do nosso português como instrumento de manutenção de uma relação e de um namoro. É extremamente opinativa essa reportagem, não precisem tratá-la como verdade absoluta, claro que não. Mas cuidado, mulheres desistem de começar ou manter uma relação com vocês, meninos, por causa de erros de português que nós homens cometemos demais nas redes sociais. E aqui está a reportagem propriamente dita, não é? De onde eu tirei, tá certo? Mulheres desistem de começar ou manter a relação por causa de erros de português que homens cometem nas redes sociais. Ele parece ser lindo na foto do perfil no Facebook. Puxou papo e, na primeira frase logo já escreve, com certeza. Você é desse que escreve com certeza tudo junto? Ou a gente veremos, né? A gente veremos. Se para algumas pessoas o erro é comum, para outras é o fim de um futuro relacionamento. No Facebook há muitos compartilhamentos de uma imagem de uma jovem dizendo: era lindo, mas escreveu comigo, né, o com e o migo. A frase, em tom de brincadeira, reforça a tese de várias mulheres desistirem de namoros por causa desses erros cometidos na internet. A universitária Thaís Cristina, 20 anos, é um exemplo disso. A jovem começou a conversar com um rapaz na internet. Ia engatar o namoro, mas desistiu porque ele escrevia tudo errado. Na hora perde o encanto, explica. A advogada Chayane Daltio, 26 anos, diz que não consegue se relacionar com homem que fala ou escreve errado e acredita que se antes a primeira impressão era a forma como a pessoa se vestia ou falava, hoje isso acontece através da escrita. Para o capixaba Adriano Jardim, mestre e doutor em psicologia do desenvolvimento da personalidade, os homens não se importam muito com erros gramaticais na internet, porque só se preocupa com as características físicas. Já a mulher faz avaliações mais criteriosas e, como é menos visual, observa essas características aí da linguagem. Olha só, pessoal, a linguagem, falar correto como maneira de manutenção do relacionamento. Pessoal, isso só é uma exposição opinativa da repórter Jennifer, mas isso não significa que seja verdade absoluta, claro que não. Ao mesmo tempo, a gente faz uma reflexão sobre a questão do português como ferramenta de domínio, como ferramenta cultural, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente faz uma reflexão sobre a questão também da variação linguística. Aqui não é para ninguém criticar o modo de falar dos outros, tá certo?
cada situação de uso da língua tem o seu contexto de uso. Mas eu achei interessante trazer essa discussão em forma de reportagem. Veja que ela trouxe psicólogo para dentro da reportagem dela, trouxe depoimentos, né, de estudantes de advocacia, de direito, não é mesmo? Trouxe exemplos de escritas, não é, com desvios gramaticais cometidos nas redes sociais. Eu acredito que um bom português ele é bem-vindo em todo e qualquer ambiente, inclusive no namoro, tá certo? Pois vamos lá. Utilizar alguns trechos dessa reportagem para que a gente possa atender o foco da nossa aula, que é inferir o sentido de palavra ou expressão utilizando trechos de reportagem. Olha só esse trecho. Para o capixaba, Adriano Jardim, mestre e doutor em Psicologia do Desenvolvimento. Aí eu peguei a expressão em destaque, não é? Capixaba, para o capixaba. Aí o Adriano Jardim, entre vírgula, é um aposto explicativo, né? Desse capixaba que está sendo o enunciador. Esse cara, ele é mestre e doutor em Psicologia do Desenvolvimento, tá certo? A expressão em destaque aí, capixaba, sugere um sentido pejorativo, é isso? Então, a Jennifer, que é quem assina essa reportagem, quando se refere a Adriano Jardim como capixaba, ela está sendo mal educada, ela está sendo pejorativa, desagradável, porque termos pejorativos são esses que têm cunho de baixo escalão, tá certo? Que não é legal ser usado. Não, capixaba não é nada de pejorativo, não é xingamento, não é falta de respeito. Então a letra A não é o nosso gabarito. Trivial é aquilo sem importância nenhuma, não é? Que não precisaria nem ser dito, não deveria nem ser dito por ser tão trivial. Trivial é sem importância. Então, será que a palavra capixaba não tem importância nenhuma? Claro que tem, porque capixaba vai denotar o lugar de onde esse Adriano é, tá certo? Vai mostrar de onde ele é. Então, é interessante perceber, é mais uma informação sobre ele, tá certo? Além de que ele é doutor, tá certo? E mestre em psicologia. É uma informação a mais que a Jennifer utilizou acerca de Adriano Jardim. Então não é trivial, é importante, não é? Será que tem sentido pátrio? Aí nós vamos lembrar de um assuntozinho na língua portuguesa que a gente estuda, os adjetivos pátrios, não é? Adjetivos pátrios é eu estar a dizer que determinada pessoa é italiana, brasileira, espanhola, tá certo? Que ela vamos dizer assim, tem uma cidadezinha que eu dou aula no Maranhão, Igarapé do Meio, que ela é igarapéense, não é? Que ela é maranhense, que ela é piauiense, que ela é teresinense, tá certo? Que ela é migueleãoense, não é? Então, geralmente, os adjetivos pátrios é para indicar de onde a pessoa tem a sua origem, seu nascimento, tá certo? Então, parece que nós já sabemos de onde é o gabarito, e o gabarito é a letra C. Levando a mãozinha para cá, você vê que a letra C é o gabarito. Impreciso, não, porque foi preciso sim dizer que o Adriano é capixaba e de fato ele é. Então, imprecisão só foi mesmo para aumentar o rol das questões erradas, tá bom? Para algumas pessoas, o erro é comum. Para outras, é o fim de um futuro relacionamento. A expressão em destaque pode ser substituída sem alteração de sentido por qual? Olha, a gente sempre já ouviu falar nessa palavra comum. Olha, eu tenho um parente comum a você, tá certo? De que lugar comum você fala? É muito comum isso acontecer em Teresina. Então, essa palavra comum, ela é muito utilizada em diferentes contextos, tá certo? E foi utilizada mais de uma vez aqui, nesse trecho e nesse contexto. Então, o que significa o erro ser comum? O que é um erro ser comum dentro do contexto? É isso que a gente está perguntando. Comum aí tem sinônimo, tem sentido de igual, não é? Ou seja, eu posso dizer, para algumas pessoas o erro é igual, para outras, será que o igual é a palavra melhor aplicada aí? Sem alterar o sentido, ó, sem alterar o sentido. Porque você pode pegar questões que peçam com alteração de sentido. Essa aqui é sem alteração de sentido. Será que esporádico, a palavra esporádico caberia ali? Afim, não sei nem o que é esporádico, cara.
Esporádico é aquilo que acontece de vez em quando, não é? Não segue uma rotina. Esporádico é uma vez aqui, outra acolá. Tem nada a ver. Para algumas pessoas o erro é esporádico, não é? Não é. Quem está nas redes sociais costuma muito escrever da forma como fala. Então usa muito o linguajar, vamos dizer assim, o linguajar. Agora tem um laserzinho aqui no nosso novo instrumento. Tem um linguajar coloquial. Para algumas pessoas o erro é imperceptível, para outras é o fim de um futuro relacionamento. Imperceptível. Não, não é, porque segundo a reportagem, segundo a reportagem, as mulheres sempre percebem a maneira como a gente conversa, como a gente fala. Então tal que diz, precisa ter lábia, não é? A lábia envolve justamente a boa colocação das palavras, dos termos, um português bem elaborado. Lábia é isso, tá certo, pessoal? É saber tanto usar o português do ponto de vista linguístico como psicológico, para também não dizer coisas para a menina que a ofenda. Então, é perceptível sim, tá certo? Não é o bom. Para algumas pessoas o erro é natural. Para outras, é o fim de um futuro relacionamento. Então natural, como aquilo que acontece toda hora, aquilo que acontece que é comum acontecer, que se repete, é rotineiro. Então eu acredito que o gabarito, a palavra natural, é a melhor que se encaixaria ali. Olha que mudança drástica de palavra, né? Comum e natural. Natural no sentido de comum, que acontece a todo momento, tá certo? Gostaram da questão? É forte essa questão aí, ó. Pegamos ali a manchete e o subtítulo, ou seja, o título e o subtítulo. Fim de namoro. Mulheres desistem de começar ou manter uma relação por causa de erros de português que homens cometem nas redes sociais. E aqui nós vamos analisar o verbo cometer, tá certo? Verbo de segunda conjugação e foi conjugado ali na terceira pessoa, tá certo? Do plural, não é? Do presente do indicativo. Eles cometem. E está no subtítulo da reportagem. Tem sentido de eles deslizam, eles aprontam, eles percebem ou eles fazem. Então, será que qual dessas ações verbais melhor se encaixaria ali? Mulheres desistem de começar ou manter uma relação por causa de erros de português que homens deslizam. Nada a ver, né? A letra está... Que homens aprontam. Aprontam poderia até, mas aprontar aí nesse contexto não ficou tão legal. Que homens percebem, se eles percebessem, eles não cometeriam, né? Que eles fazem, olha, fazer como sinônimo de cometer. Aí, verbo igual aí na conjugação terminada em ER, segunda conjugação. Legal, professor, gostei. Foi fácil, acertei demais. É isso aí, pessoal. Fantástico aborda vício em jogos online e gera polêmica. Eu trouxe aí só mesmo a manchete e o subtítulo, né? E aí, quem assina a reportagem é o Flávio Croft, tá certo? Interessante isso aqui, inclusive tirado, né? Aí, da internet. Isso, veja, aqui é o subtítulo. A Rede Globo lançou uma reportagem recente sobre vício em jogos online, além de crimes e problemas gerais que podem afetar a vida de muita gente no ambiente virtual. Tá certo? Então nós estamos aí diante do título, manchete, do subtítulo e de quem assina essa reportagem, uma imagem também, um gráfico pode ser elemento que compõe aí, não obrigatório, a estrutura da reportagem. A reportagem acabou ferindo o ego de muito jogador. Aqui já é o corpo da reportagem, pessoal, que reclama do conteúdo por ser muito tendencioso ou generalista. No entanto, há pontos importantíssimos a levar em conta, principalmente em relação aos que envolvem crimes sexuais. Já trabalhei em uma empresa de jogos online como a Game Master e posso dizer que muitos dos problemas retratados no vídeo abaixo vi acontecer nos jogos aos quais atendi. Há quem gaste milhares de reais na compra de itens, há quem sepulte sua vida e passe manhã, tarde, noite e madrugada na frente do computador. Há quem desenvolva comportamento psicótico, antissocial e crie verdadeiros problemas familiares por causa de jogo. Há quem ameace outras pessoas, seja agressivo ou simplesmente se torne bandido nesses lugares. Gosto demais de trazer essas polêmicas porque é do convívio da gente, né? Lá em casa eu tenho um adolescente de 14 anos e
uma pré-adolescente de 11 que ela não sai dos jogos online, mas a gente sempre conversando sobre a questão de manter o social, conversar comigo, com a gente, nos momentos de lazer, sair do quarto e vir interagir com a gente, com os colegas, com os familiares, para também não virar algo tão viciante. Claro, não podemos generalizar, eu também não generalizo, pode jogar assim, tudo dentro de uma cautela, dentro de uma dosagem. A maioria das pessoas se diverte tranquilamente, não tem problemas com isso. Meus filhos, eu acredito que sim. Mas há quem sofra drásticas consequências na produtividade e na vida ao imergir nesses jogos, se afundar, imergir é se afundar. Devia ter usado essa palavra aí, não consegui, não lembrei de elaborar uma questão. Imergir aí no sentido de se afundar, não é? A reportagem tem como foco o lado obscuro, o lado da doença mental, tanto por parte do vício quanto de crimes, como clonagem de cartões e até pedofilia. Levando em conta esta proposta, foi bem explorada. Então, é a opinião do cara aí que escreveu essa reportagem. Apesar de faltar mais informações referentes aos benefícios que os jogos podem proporcionar, desde que usados com sabedoria e controle, é o que eu faço lá em casa. Serve de alerta para os pais e para qualquer pessoa que se importe com um amigo, familiar que tenda a mergulhar, olha aí, ó, imergir, mergulhar, ele usando aí sinônimos nessas desgraças. É como um conselho básico, que pode ser usado por quem não tem controle ou pode viciar rapidamente em qualquer coisa. Tudo é uma questão de ponto de vista. Também achei muito interessante essa reportagem e eu gostei demais. No título, Fantástico aborda vício em jogos online e gera polêmica. O verbo abordar aí tem sentido de quê, pessoal? Muito fácil, olha só. Na leitura eu fiz algo mais difícil, que foi fazer com que tu entenda que imergir é sentido de se aprofundar, mergulhar, diferente da outra palavra que é o seu oposto, emergir, com E. São palavras parônimas, né? Parecem demais na escrita, né? Mas no som, mas não tem os mesmos significados, tem muito cuidado. Mas aqui eu peguei o verbo mais fácil, abordar. Se o Fantástico aborda, o que é que ele faz? Ele desmerece, ele critica, ele polemiza ou ele fala sobre. Então, Fantástico desmerece vício. Desmerecer vício não, ele faz refletir. Fantástico critica vício em jogos online e gera polêmica. Mas dava certo, mas só que no contexto não foi assim. Tá certo? Polemizar. Olha aí, criticar e polemizar seriam as que tu mais ficava em dúvida. Mas do ponto de vista do sentido próprio do abordar aí é falar sobre, não é mesmo? Então falar sobre, Fantástico falar sobre vício em jogos online gera polêmica, tá certo? Então olha como é interessante essa questão, porque você poderia ficar muito na dúvida entre a letra B e a letra C. O verbo em destaque no trecho, há quem sepulte, gostei dessa metáfora que ele utilizou, não é? O autor da reportagem. Há quem sepulte sua vida e passe manhã, tarde, noite, madrugada na frente do computador. Lá em casa, a partir do momento em que meus filhos começaram a sepultar a vida, será que ao pé da letra, sepultar a vida, é eles mesmos entrarem num caixão e se auto-sepultarem num cemitério? Nada a ver, Deus me livre, não é mesmo? Não é isso. Então, sepulte sua vida, será que nesse sentido é ganhar tempo? Pelo contrário, nesse sentido é perder tempo. Enterrar a pessoa é o sentido literal do verbo sepultar. Não foi assim que o autor utilizou o verbo sepultar. Isolamento, será que tem sentido de isolamento? Há quem se isole, não é? Em sua vida. Sair da rotina, então a palavra mais certa para o significado de sepultar aí, metaforicamente falando, é o ato de isolar-se dos outros. Letra C é o gabarito para essa questão. E antissocial, pessoal? Há quem desenvolva comportamento psicótico e antissocial e crie verdadeiros problemas familiares por causa de jogo. O termo em destaque antissocial faz referência a pessoas que convivem com os outros, se fosse não tinha um anti. Anti é um prefixo que significa contrário a. Olha aí. Então não é conviver. Isolam-se dos outros? Pode ser. Manifestam-se em sociedade? Manifestar em sociedade, se eu me manifesto, eu não sou antissocial. Sai e se diverte com os amigos, se eu saio e me divirto com os amigos, eu não sou antissocial. Então, pela eliminação aí, antissocial é toda e qualquer pessoa isolada, que é justamente a reflexão que a reportagem nos faz. Pessoas
que estão aí em casa, meninos do 9º ano, foi muito bom estar com você esses 30 minutos dessa aula importante sobre inferir palavra e expressão. Até a próxima aula e fique em casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente trabalho na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos daquele colégio e também para você, aluno do 9º ano que está acompanhando essa aula juntamente com a gente remotamente, tá bom? Pessoal, na semana passada o professor Pablo explicou para vocês um pouquinho sobre plano cartesiano, par ordenado, distância entre dois pontos, explicou como é que fazia a distância de dois pontos, como você calculava, ponto médio também. E hoje, pessoal, nós vamos ratificar o que o professor Pablo explicou para vocês com exercícios. Hoje nós vamos trabalhar apenas exercícios de plano cartesiano, tá certo? Então vamos lá. Pois bem, pessoal, então vamos lá. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é essa EF09MA24. Ó. Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano. Beleza. Mas vamos falar um pouquinho só de conteúdo aqui para quem não entendeu direitinho poder realmente entender, tá certo? O que é um plano cartesiano? É um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares, ou seja, dois eixos que formam ângulos de 90 graus, que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Beleza? Então, como fazer? Para localizar os pontos no plano cartesiano, devemos ter em conta algumas indicações importantes. A linha vertical é chamada de eixo das ordenadas, que é o eixo do Y. Já a horizontal ela é chamada de eixo das abscissas, que é o eixo X. Com a intersecção dessas linhas, temos a formação de 4 quadrantes. Então, pessoal, nós temos aqui ó, o plano cartesiano, certo? Ó, o plano que você pode encontrar aí, chamado também de plano X, O, Y, certo? X é o eixo das abscissas, esse O aqui significa que O de origem, tá? Ó, que é esse pontinho de encontro aqui entre eles, tá bom? Que é o ponto 0, 0. E tem o Y. Observe aqui ó, que essa região do plano cartesiano aqui, essa região todinha aqui, ó, é chamada de primeiro quadrante. Essa região aqui à esquerda e em cima é chamada de segundo quadrante. A esquerda embaixo é o terceiro quadrante e a direita embaixo é o quarto quadrante, certo? Então aí um plano cartesiano ele forma aí 4 quadrantes. Beleza? É importante notar que no plano cartesiano os números podem ser positivos ou negativos, ou seja, os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo X ou Y. Já os números negativos vão para a esquerda ou para baixo. Você imaginar, bem aqui no eixo X, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar aqui um slide, que é o X, ó, bem aqui é o 0. Certo? Na reta numérica, o que está aqui à esquerda do 0 são os números o quê? Negativos. Os que estão à direita são os positivos. Se você pegar somente o eixo Y, aqui vai estar o 0. O que está acima do 0 é positivo, o que está abaixo é negativo. Por isso que ele utiliza aqui a palavra que para ser positivo vai estar à direita ou acima
E para ser negativo vai estar à esquerda ou para baixo, beleza? Aí tem uns pares ordenados, que vai ser a ferramenta que vai nos dar indicação de como localizar o ponto no plano cartesiano. E você deve lembrar que no par ordenado sempre vai ser dois valores, dois números, e o primeiro sempre vai estar representando o x e o segundo sempre vai estar representando o y. Ou seja, o primeiro númerozinho sempre vai estar representando o valor dele no eixo das abscissas e o segundo número sempre vai estar representando ali o número dele nas ordenadas, beleza? Que é o par ordenado xy. Como é que eu vou determinar o quadrante desse par ordenado sem que eu precise realmente localizar ele no plano cartesiano? É bem simples. Se os dois valores forem positivos, esse número está no primeiro quadrante. Se o primeiro for negativo e o segundo for positivo, esse valor está no segundo quadrante. Se ambos forem negativos, significa que está no terceiro quadrante. E se o primeiro for positivo, o segundo for negativo, quer dizer que esse ponto, essa representação estará no quarto quadrante, tá certo, pessoal? Então, vamos voltar aqui mais um slide. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto, certo? No primeiro quadrante aqui, ó, estará os valores onde o x é positivo e o y também é positivo. No segundo quadrante aqui, ó, observe que o x quer dizer é negativo, mas o y ele é o quê? Positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos, tanto o x quanto o y. E no quarto quadrante, o x ele é positivo e o y ele é negativo. Beleza? Então é bem simples, bem fácil de entender isso aí, tá certo? Então vamos aqui para um exemplo. Ó, exemplo, as coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais entre parênteses, os quais chamamos de são chamados de elementos, certo? Que é o par ordenado que eu acabei de falar para vocês. Então nós temos aqui, ó, o ponto A, tá bem que representado aqui, ó. Observe que esse ponto A, ele está dizendo para a gente aqui o seguinte, que o par ordenado que representa ele é o par ordenado 4 e 7. Observe que os dois são positivos, ó. O 4 é positivo, o 7 é positivo. Então está aqui no primeiro quadrante, ó. O x é 4, então você vai aqui, ó, vai subindo aqui, ó, no 4, certo? Sobe aqui. Só que o y, ele é 7. Então, no 7 você vem de encontro a esse meu valorzinho aqui, tá certo? Então, eles se encontraram aqui no ponto A. Então, o ponto A é o ponto que está localizado aqui, esse par ordenado 4 e 7. Da mesma forma, o B, 8 e menos 9. Observe aqui que o 8 e menos 9, o primeiro ele é positivo e o segundo ele é negativo, ou seja, ele vai estar bem aqui no quarto quadrante, ó. Então está bem aqui o meu B. Observe que o x aqui é 8, ó. O x aqui é 8. Vem aqui até lá embaixo. E o y é menos 9. Então, o y sendo menos 9, ele vai de encontro aqui, ó. Até chegar no ponto B, certo? Então tá aí o B. E assim vai. O C está no segundo quadrante. Se você observar, o primeiro é negativo, o segundo é positivo. O D está no terceiro quadrante, porque ambos são negativos. E o D também está no primeiro quadrante, porque ambos são positivos, certo? Então, se você observar, esses elementos formam um par ordenado. O primeiro elemento corresponde ao eixo das abscissas, que é o x. Já o segundo elemento corresponde ao eixo das ordenadas, que é o y. Beleza? Note que o ponto em que os eixos se encontram é chamado de origem. E é chamado de origem. E corresponde ao par ordenado 0, 0. É quando o x é 0 e o y é 0, nós chamamos esse par ordenado de origem. É essa partezinha bem aqui do plano, ó. Bem aqui, ó. É o ponto de encontro, de interseção, no caso aí, entre os dois eixos, o eixo x e o eixo y, ou seja,
o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Beleza? Então, pessoal, tendo em vista que nós vimos aqui um pouquinho que o professor Pablo já explicou para vocês, nós vamos ver aqui agora alguns exercícios, mas exercícios simples, tá certo? O primeiro exercício diz assim, ó, localizem os pares ordenados no plano cartesiano. Então tem um plano cartesiano aí para você localizar esses 5 pontos aí no plano cartesiano. Para esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí de 40 segundinhos a 1 minuto para vocês responderem e a gente volta com a solução deles, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui retornar para a gente poder responder esse primeiro exercício, tá? Ó. Então, localize os pares ordenados no plano cartesiano. Então, na letra A tem o ponto A, que é menos 3 e 4. Menos 3 é o x, então ele está aqui, ó, certo? Aí você vai subir ele até chegar no que corresponde ao 4. Então, menos 3 e 4... é exatamente esse ponto aqui que eu estou marcando de vermelho. Ó. É o ponto A. Beleza? Esse é o ponto A. Observe, pessoal, que o primeiro valor é negativo e o segundo é positivo. Então, ele está no segundo quadrante. Certo? Então, vamos agora analisar aqui a letra B. A letra B é 5 e 3. 5 e 3, ó, o x é 5 e o y é 3. Então, vamos aqui lá no 5, lá no cantinho, ó. Aí vamos subir até corresponder com 3, ó. Tá bem aqui, ó, 5 e 3, certo? Então aqui é a localização do ponto B. Observe novamente que ambos são positivos, logo está no primeiro quadrante. A letra C, 0 e menos 3. Se o x é 0, pessoal, significa que ele não vai estar nem à direita nem à esquerda, vai estar em cima do eixo das ordenadas. E o y é menos 3, então o ponto vai estar aqui, ó, no menos 3. Certo? Então observe que ele está em cima do eixo das ordenadas, não está em nenhum quadrante. Então logo, o ponto C, né, está sobre o eixo Y, o eixo das ordenadas. A letra D, menos 4 e menos 5, ambos são negativos, então já sei que vai estar no terceiro quadrante. Então, menos 4 e menos 5, ó, o x sendo menos 4 está aqui, né? Ó, então, vai ter que vir até corresponder com o menos 5 que está lá embaixo. Então, esse ponto bem aqui é o ponto menos 4, menos 5, que é o ponto D de dado. E agora, o ponto E é 2 e 0. Se o y é 0, significa que o ponto vai estar sobre o eixo x. E é 2 aqui no x, então o ponto vai estar exatamente aqui no 2, certo? Observe também que não pertence a nenhum quadrante, está sobre o eixo x. Então aqui é o ponto E. Então eu localizei os 5 pontos, certo? Aí do primeiro exercício. Esse primeiro exercício, um exercício bem simples, bem tranquilo, bem fácil. Então vamos aqui para o segundo. O segundo também, pessoal, é um exercício bem simples também, certo? Ó, em quais quadrantes estão localizados os pontos? Então, os pontos aqui já está localizados aí, ó. Tem 2 no primeiro quadrante, 2 no quarto e 1 no terceiro, certo? Ó, o ponto A
ele está no terceiro quadrante, ó, e ele é o ponto cujo y é menos 2, e o x é menos 2 e o y é menos 4. Então, esse primeiro ponto aqui, ele é o ponto A. Ó, o ponto 3 e 1. Ó, o x é 3 e o y é 1. É o ponto B. Está no primeiro quadrante. Então, ó, esse aqui está no terceiro, né? Ó, terceiro. Esse aqui está no primeiro. Esse 0,6 aqui, ó, ele está sobre o eixo X, ó, esse bem daqui, ó. 0,6. Beleza? Então ele não está em nenhum quadrante. Esse daqui, 8 e menos 7. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Então vai estar no quarto quadrante. Isso aqui é só para falar do quadrante, né? E esse aqui também estará no quarto quadrante. Certinho? Então, esse segundo exercício também, bem simples, bem tranquilo. Então, vamos para o terceiro. Esse terceiro também é fácil, mas eu vou deixar para vocês um tempinho aí, ó. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? Então, você vai olhar o par ordenado e qual deles que não está representado nesse plano. Então, eu vou dar aí para vocês aí 40 segundinhos para vocês responderem e a gente volta com a solução deles, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, vamos analisar aqui quais são os pares ordenados que estão no plano, né? Ó. Esse ponto aqui em cima, ó, o x dele é o 8 e o y é 9. Então, vai ficar o par ordenado 8 e 9, nesse daqui. Nesse de baixo aqui, ó, o x dele é 4 e o y é menos 3. Nesse daqui, ó, o x dele é 3 e o y é menos 4. E esse último aqui, ele é o menos 8, o x menos 8 e o y menos 9. Então, 3 e menos 4 tá aqui? Tá, então não é a resposta, a letra A. 4 e menos 3 tá? Tá, então também não é a resposta, a letra B. Menos 8 e menos 9, tá lá no terceiro quadrante, ó. Então, letra C também não é a resposta. 8 e 9 tá lá no primeiro quadrante, então D também não é a resposta. 9 menos 8, se tivesse, estaria no segundo quadrante. A gente pode perceber que no segundo quadrante não está representado em nenhum ponto. Ou seja, a nossa resposta dessa questão aqui, desse exercício, é a alternativa E. Qual par ordenado não está representado no plano? É o par ordenado 9 e menos 8, certo? Não está representado nesse plano cartesiano aqui dessa questão, desse exercício. Tranquilo? Então vamos agora para o exercício de número 4. Vamos começar a fazer umas continhas. Quarto exercício. Qual é a distância entre os pontos A e B em centímetros, sabendo que suas coordenadas são A igual a 2 e 3 e B menos 2 e menos 2. Pessoal, o professor Pablo já ensinou a vocês como é que vocês calculam a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, para esse exercício aqui, vou deixar para vocês aí um minutinho para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta com a solução dele, tá bom?
Vamos lá, pessoal, vamos responder aqui esse quarto exercício, né? O primeiro passo aqui é você localizar no plano cartesiano os pontos A e B. Então, o ponto A, ele está no primeiro quadrante, que os dois são positivos, e é 2 e 3. Então, 2 e 3, está bem aqui o ponto A, ó. Certo? O ponto B é menos 2 e menos 2, então ele vai estar aqui, ó. Menos 2, aqui é o ponto B. Ele quer calcular essa distância aqui, ó. Pessoal, vai ficar um pouquinho torto, mas o importante é você entender. Então, aqui, ó, A e B, né? Então, me permita aqui só mudar a cor aqui do meu pincel, para a gente poder calcular essa distância aí, ó. Observe que essa distância, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quantas são essas distâncias daqui até chegar na coluna onde está o ponto A. Tá aqui, ó. E agora eu vou pintar também essa partezinha aqui do A aqui, para vocês entenderem, tá bom? Até tocar ali, até encontrar com essa partezinha que eu pintei de azul, certo? Então, tá aqui. Isso aqui, pessoal, formou um triângulo retângulo, ó. Esse ângulo aqui é 90 graus, certo? Aqui, qual é a distância desse ponto para esse? Ó? Do menos 2 ao 2, ó, 2, 4, então dei 4. E aqui, do menos 2 até o 3, eu vou andar quanto aí, ó? 2 com mais 3, vou andar 5, né, ó? Então, essa distância aqui do segmento A, do ponto A e do ponto B, eu vou chamar de x. Agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Ficou fácil, né, ó? X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 16 mais 25. Se você calcular 16 vezes 25, vai dar 41. Ou seja, o meu x é igual a raiz quadrada de 41. Mas observe o seguinte, pessoal, que a raiz quadrada de 41, ela é maior que a raiz quadrada de 36, mas ela é menor que a raiz quadrada de 49. Mas a raiz quadrada de 36 é 6, ó. E a raiz quadrada de 49 é 7. Ou seja, a raiz quadrada de 41, ele é um valor que está entre 6 e 7. E das alternativas, o único valor que está entre 6 e 7 para a gente aqui é o valor 6,4. Ou seja, a resposta desse quarto exercício é a letra E. Beleza? Então vamos aqui para o quinto exercício. O quinto exercício, eu tenho aqui nele dizendo o seguinte: calcule as coordenadas do ponto médio do segmento de reta cujas extremidades são A igual a menos 2 e 2 e B 2 e 4. Ou seja, ele quer que você calcule o ponto médio. Então, vamos lá para o cálculo do ponto médio. Primeiro passo, nós vamos ver quem é o A e quem é o B. Ó. Menos 2 e 2, o x sendo menos 2 é esse aqui, até o 2 está aqui, ó. Aqui é o ponto A. E o ponto B é ponto 2 e 4, é esse daqui, ó. Que é o ponto B. Então, ele quer que você calcule o ponto médio. Então, a distância deles vai ser esse daqui, ó. O que vai percorrer eles aqui, ó, vai ser isso aqui, certo? Então, um pouco torto, mas o importante é você entender. Então, observe o seguinte, pessoal, que essa distância aqui, ó, 1, 2, 3 centímetros aqui, essa distância, né? Ou 3 metros, enfim, é 2. 3, perdão. E daqui para cá é 2. Eu vou tomar como base o ponto A. O ponto A, ele é menos 2 e 2, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa distância 3 aqui, e quando eu divido essa distância 3 por 2, o resultado dá 1,5. E vou pegar essa distância 2 aqui e também vou dividir por 2. Dá 1. Por que eu estou dividindo por 2? Porque metade é dividir por 2, certo? Então, o que significa isso? Ó, o ponto A, a abscissa dele, o x dele é o menos 2. Aquele 1,5 ali quer dizer que eu vou pegar o ponto médio vai ser, a partir desse menos 2, eu vou andar
um quadradinho e metade do outro. Então vai ficar aqui, ó. Tá aqui no menos 2, eu vou andar 1 e a metade do outro vai estar bem aqui, ó, mais ou menos. Onde vai ser menos 1 sobre 2, menos 1 meio. Certo? Então você pode subir aqui, ó, o x, ó. Certo? E para cá vai estar o eixo, o ponto, a parte das ordenadas, que é o y, tá bom? O y aqui, no caso aqui, eu tomei por base o 2. Então tá aqui o 2, né, ó. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Porque no A aqui é 2, ó, o y. Então você vai subir 1. Meu desenho não ficou tão legal, mas o ponto médio, então no caso aqui, era para ficar bem certinho aqui, ó. Em cima aqui do 3 aqui, ó. Bem certinho aqui no 3, certo? Então, o que significa isso? Que o ponto médio, que é o M, que eu vou chamar aqui, ó, o par ordenado que representa ele é o menos 1 meio e o 3, certo? Menos 1 meio e o 3. Esse aí é o meu ponto médio do quinto exercício, tá certo? Vamos aqui então para o sexto. Então ele quer que você calcule as coordenadas do ponto médio do segmento de reta cujas extremidades são A, 1 e B, 3 e 4. Então, para esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí 1 minutinho para vocês fazerem e daqui a pouco a gente volta com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá então para a solução desse exercício. O ponto A, ele vai estar bem aqui no 1, 1, aqui, ó. Aqui é o ponto A. O ponto B vai estar no 3 e 4, então vai estar bem aqui, ó. x3, y4, que é o ponto B, certo? Vou só trocar aqui esse Azinho de lado. Então, se você ver que a distância do A para o B vai ser mais ou menos assim, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e observar essa distância aqui, ó, do A até aqui, ó, foi 2, né, ó, 2. E essa distânciazinha aqui, ó, é 3. Então, você vai pegar e vai dividir por 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 2 dá 1,5. Vai tomar por base o A. O A é 1 em 1. Então, do 1, você vai pegar no eixo do X, ó, você vai ser o 2 aqui, ó. Então, você sobe o 2 aqui, ó. Certo? Aí você já pode até tocar aqui logo ele aqui no eixo Y, tá? Ó. Esse aqui vai ser o ponto médio, o ponto M. E no Y, você também está no 1, só que você vai ter que andar uma casa e meia. Então, uma e a metade da outra. Então, vai ficar no 2,5. E 2,5 é a mesma coisa de ser 5 sobre 2. Então, o ponto M tem como par ordenado o X sendo 2 e o Y sendo 5 sobre 2, 5 meios. Então, esse aqui é o par ordenado aí do meu ponto médio, tá bom, pessoal? Então, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês dessa primeira aula. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fiquem com Deus.
pessoal. Eu sou a professora Valdélia, professora de Ciências da Escola Municipal, professor Manuel Paulo Nunes. Estamos juntos para mais uma aula na TV. Eu espero que vocês estejam bem de saúde, prontos e dispostos para mais esse momento de aprendizagem. Na nossa aula de hoje, nós faremos correção do exercício sobre acústica. Então, peguem o exercício que já foi disponibilizado para você. Pegue o livro, o caderno, a caneta, o lápis e vamos juntos para mais esta correção. Acústica, o que é isso, gente? A acústica faz parte de um ramo da física chamado de ondulatória. E a acústica estuda os sons. Quantos sons vocês estão ouvindo neste momento? Quais são as propriedades desses sons que vocês estão ouvindo? Vocês já viram todo esse conteúdo com a professora Elinalva. E agora nós vamos corrigir a nossa atividade. Vamos lá? Então, meus queridos, vocês viram que a acústica é o ramo da física que estuda o som, as ondas sonoras. Vocês aprenderam que o som se propaga no meio material. Pode ser um meio gasoso, pode ser um meio líquido, pode ser um meio sólido. É por isso que a gente diz que esta onda é uma onda mecânica. Então, observem aqui nessa imagem, nós temos uma animação do som e da onda sonora. Nós temos na imagem uma fonte sonora, ela está produzindo uma vibração, ela produz as ondas sonoras. As ondas se propagam no meio material e mais aqui nós temos uma animação da propagação dessa onda sonora. Então, para a nossa aula de hoje, nós teremos duas habilidades. EF 9C25, compreender os processos de reflexão, absorção e transmissão de ondas em diferentes meios. Vocês aprenderam que esses são fenômenos sofridos pelo som. O som se reflete, o som é absorvido, o som é transmitido. E EF 9CI26, que é compreender modelos que relacionem a amplitude e a energia das ondas. Vocês viram que nessas ondas sonoras nós temos energia, a energia de uma vibração, a energia da amplitude da onda. E vocês já sabem que essa amplitude da onda, ela está relacionada à altura da onda de um ponto de equilíbrio até a sua crista. Já sabem também que uma onda tem uma crista e um vale. A parte mais alta da onda, a crista. A parte mais baixa da onda, o vale. Então, vamos começar com os nossos exercícios. Questão de número 1. Vamos ler atentamente e tentar descobrir o que a questão quer de nós. Na questão 1, nós temos, ao aumentar o volume de um aparelho de som, diz-se popularmente que o som fica mais alto. Menino, aumenta aí o volume para o som ficar mais alto. Ou abaixa esse volume para o som ficar mais baixo. Será que essas ideias estão cientificamente corretas? Vamos ver? Por que não está correto usar a palavra alto numa frase como essa? Letra B. Como você pode expressar a ideia desejada sem usar a palavra alto? Bom, vamos relembrar alguns conceitos, vamos analisar essa situação. Quando eu falo de volume, eu falo de intensidade do som. Volume é igual a intensidade. Então vejam, a intensidade do som também é conhecida como volume. E ela é a quantidade de energia presente numa onda sonora. O nível de intensidade sonora é medido em decibel, representado por D minúsculo, B maiúsculo. E esta unidade de medida, ela foi criada em homenagem ao engenheiro Alexander Graham Bell. Ele era britânico, naturalizado norte-americano, estudou o som, é um dos inventores do telefone, apesar de algumas controvérsias. Então, aqui nessa imagem, nós temos um dos aparelhos que mede o nível de intensidade sonora, é um sonômetro. E aqui vocês estão vendo um ponteiro que varia para mostrar este nível de intensidade sonora em decibéis. Então, gente, quando eu falo de volume, eu falo de intensidade do som.
E eu classifico o som em som forte, quando ele é mais intenso, vejam, e som fraco, quando ele é menos intenso. Então, a partir de agora, nós vamos lembrar que intensidade refere-se ao volume. E quanto ao volume, eu digo que o som é forte ou que o som é fraco. Vamos lá? Bom, eu gostaria de lembrar uma coisinha que eu acho extremamente importante. Vocês gostam muito de fone de ouvido. E enquanto estão com fone de ouvido, vocês também gostam de um volume elevado. Quer dizer que vocês estão se expondo a um som intenso. Existem orientações médicas para essa exposição sonora, gente. Para evitar uma perda auditiva, para evitar danos à nossa orelha. Então, nós temos aqui uma escala que mostra o nível de intensidade sonora. O nível mínimo, o limite mínimo dessa intensidade sonora, desse nível de intensidade sonora, é de 0 decibéis. Quando você está conversando baixinho com seu amigo, cochichando com a sua amiga, então o nível de intensidade sonora ali é de 10 decibéis. A turbina de um avião, ela tem um nível de intensidade sonora de 120 decibéis. Isso já causa desconforto para a gente. E o limiar da dor, aquele nível de intensidade que causa dor na nossa orelha, ela começa a partir de 130 decibéis. E uma exposição prolongada a esse nível de intensidade sonora pode provocar dores, perdas auditivas e problemas sérios. É claro que com o tempo nós vamos perdendo a elasticidade do tímpano, mas a gente pode evitar ficar surdo antes do tempo, não é, gente? Presta atenção nisso. Então, vamos para a nossa resposta. Como é que a gente poderia organizar aquelas ideias? O que é de fato um som alto? Eu posso dizer que aumentando o volume, eu vou deixar o som mais alto? E como é que eu posso falar esta frase corretamente, cientificamente correta? Vamos para a nossa letra A. A ideia não está cientificamente correta. Porque fazer um som ficar mais alto é torná-lo agudo, ou seja, com maior frequência. Então, se eu quero um som alto, eu mexo na frequência e não no volume dele. Letra B. Uma frase cientificamente correta seria: ao aumentar o volume de um aparelho de som, o som fica mais intenso. Então, relembrando, o volume está relacionado à intensidade. Intensidade, som forte e som fraco. Gente, cuidado com os fones de ouvido, tá bom? Então, anotem a resposta. Muito bem. E a nossa segunda questão diz que você ouve de perto e de longe um mesmo cachorro latindo. Que característica do som muda de uma situação para outra? Vamos analisar a imagem? Vejam, você está pertinho do cão e ele começa a latir. Então, você tem a percepção de um som. Você está distante do cão e ele começa a latir. E você tem a percepção do som. O que é que muda nessa situação, se você está perto ou longe do som? Qual é a propriedade do som envolvida aqui, gente? Vamos analisar? Pensem um pouquinho. Eu sei que tem gente dizendo: ora, se eu estou perto do cão, então o som é intenso. Se eu estou longe do cão, o som é menos intenso. Se eu estou perto, o som é forte. Se eu estou distante, o som é fraco. Muito bem, é isso mesmo, gente. Olha só. Quando nós estamos distante de uma fonte sonora, estou distante da fonte sonora, então eu ouço o som com menos intensidade. É um som mais fraco para mim, certo? A resposta seria esta. Nessa situação,
O que muda é a intensidade do som. De perto, o som do latido do cão é mais intenso, é um som mais forte do que de longe. Lembrando que nesta questão nós estamos trabalhando com a intensidade do som e essa intensidade me diz que o som é mais forte ou que o som é mais fraco. Lembrando disso? Muito bem, anotem a resposta. Ok? Então, trabalhamos com a intensidade do som, trabalhamos com o volume do som e vimos que o som pode ser forte, pode ser fraco, pode ser mais intenso, pode ser menos intenso. Essa intensidade mede a quantidade de energia presente na onda sonora, tá certo? Então, questão de número 3. A figura abaixo mostra a frequência de vibração das 4 cordas de um violino afinado. Vamos analisar a figura. E nós vamos fazer a análise dessa figura da forma como ela nos foi apresentada. Então, vamos lá. Aqui nós temos um violino e temos as 4 cordas. Vamos ver o que nós temos aqui. Com a afinação de um violino padrão, cada corda tem uma frequência. Vejam, a primeira corda, a corda G, ela tem 196 Hz de frequência. E eu vou ler mesmo Hz, para daqui a pouco a gente comentar. A segunda corda é a corda D, e ela tem 293 Hz de frequência. A terceira corda é a corda A, e ela tem 440 Hz de frequência. E a quarta corda é a corda E, ela tem aproximadamente 660 Hz de frequência. Analisamos a figura, agora vamos ver o que a questão quer de nós. Qual é o significado do símbolo Hz? O que significa dizer que uma corda vibra com frequência de 660 Hz? Qual das 4 cordas, quando em vibração com as frequências mostradas na figura, emite o som mais baixo? E qual corda emite o som mais alto? Explique. Agora nós vamos falar de som alto e de som baixo. Vejam, nós estamos falando de frequência, som baixo e som alto. Que são todas essas informações? Bom, vejam aqui. A frequência, que é representada pela letra F, a frequência de uma onda sonora, corresponde ao número de oscilações por segundo e é medida em Hz, é Hertz, em homenagem a um físico alemão. A frequência define a altura do som, isto é, quanto maior é a frequência do som, mais agudo ele é, mais alto. Gente, um som agudo é um som fino. Ao contrário, sons de baixas frequências são chamados de sons graves ou sons baixos. Um som baixo, um som grave é grosso. Então, relembrando, a frequência do som está relacionada à altura dele. A frequência está relacionada ao número de oscilações da onda. Quantas oscilações a onda faz numa determinada área em um segundo? Então, quanto à frequência do som, nós temos um som alto, agudo, fino e um som baixo, que é um som grave, grosso. Para ter uma ideia, as mulheres têm uma voz mais aguda do que os homens. Então, o som da voz da mulher é mais alto do que o som da voz dos homens. Dá para entender isso, gente? Então, vamos lá. A questão quer saber o que significa esse Hz. Letra A, o que é o Hz? Então, Hz é o símbolo da unidade Hertz, usada para expressar a frequência do som. Um Hertz equivale a uma oscilação,
a uma vibração por segundo. Então eu trouxe duas imagens para vocês entenderem esta vibração. Vejam aqui, olha, eu tenho a onda, a crista e um vale, uma vibração em 1 segundo. Uma vibração em 1 segundo é 1 Hz. Agora, vejam nesta imagem, nós temos uma crista, um vale, uma vibração. Uma crista, um vale, duas vibrações. Duas vibrações em 1 segundo, 2 Hz. Dá para entender, gente, o que é essa vibração? Muito bem, tempinho para anotar a letra A. Ok. E a letra B? A letra B perguntava pra gente, o que significa dizer que uma corda tem 660 Hz de frequência? E a letra C perguntava, qual nota tem um som mais baixo? Qual nota tem um som mais alto? Então vamos lá? Letra B. Se a corda tem uma frequência de 660 Hz, isso significa que ela vibra 660 vezes a cada segundo. Então, em 1 segundo, essa corda vai vibrar 660 vezes. Na letra C, a corda do violino, que tem uma frequência de 196 Hz, tem um som mais baixo. Ele é um som mais grave. Por quê? A frequência é menor, porque a onda oscila menos vezes no segundo. Ela só vibra 196 vezes. A corda de frequência 600 Hz tem um som mais alto. Ele é um som mais agudo, porque ele tem maior frequência. Quer dizer o quê? Quer dizer que num segundo, esta corda vai vibrar muito mais vezes. Vai vibrar 660 vezes. Por isso, ela tem mais oscilações. Agora, respondam a letra B e a letra C. Tempo para anotar as respostas. Muito bem. E a nossa quarta questão diz, observe a figura abaixo. Vamos analisar a figura? Nós temos um rapaz mergulhado numa piscina, uma moça na borda da piscina e uma senhora chega e começa a tocar um sino. O sino é a nossa fonte sonora. Ele vai fazer a vibração do ar e produzir as ondas sonoras. Então, o que a questão quer da gente? O rapaz pode ouvir o som tocando? Letra A. Ele está debaixo d'água. Ele vai ouvir esse som do sino? Letra B. Em caso afirmativo, o som será ouvido de modo igual pelo rapaz e pela moça? Explique. Então, o que nós temos que analisar nesta questão, gente? Qual é a propriedade do som, a característica do som que nós vamos analisar aqui? Vamos lá? Então, nós já sabemos que quando uma fonte sonora produz um som, este som se propaga, certo? E a propagação, ela vai ser recebida por uma pessoa. Nós temos um receptor de som. E o nosso receptor de som é a nossa orelha. Nós temos um sistema auditivo lindo, perfeito, né? Um canal auditivo, tímpanos, os ossículos que começam a vibrar. Todas essas informações são enviadas ao cérebro pelo nervo auditivo e nós temos a tradução de diferentes sons. Sons que estão à nossa volta o tempo todo, sem parar. Então, o que nós precisamos saber é que o som se propaga no meio material. É preciso que tenha ou um material gasoso, ou um material líquido, ou um material sólido. Senão o som não vai se propagar. E nós sabemos também que essa velocidade de propagação do som, ela varia. Ela é menor
no material gasoso e ela é um pouco maior no material líquido e é muito elevada no material sólido. Portanto, nós temos a seguinte relação: a velocidade do som é menor nos gases, um pouco maior nos líquidos e muito maior nos sólidos. Lembrando da nossa situação, o menino está dentro d'água, rodeado de água. A menina está na borda da piscina, rodeada de ar. Então, o menino vai ouvir este som, o rapaz ouve o som, e a moça e o rapaz vão ouvir o som da mesma forma? Vamos lá? Respondendo a nossa questão de número 4, sim, o rapaz ouviu o som. Letra A, o rapaz ouviu o som, porque as ondas sonoras se propagam na água. Então, as ondas sonoras estão inicialmente no ar, elas vão atravessar a água, e como a água é um meio material, este rapaz vai ouvir o som. Agora, o rapaz e a moça vão ouvir o som da mesma forma, do mesmo modo? Não, né? O rapaz e a moça não ouvirão o som do mesmo modo, pois, ao se propagar em diferentes materiais, o som sofre alterações na sua intensidade, sofre alterações no seu timbre. E aí, vejam, lembrem da figura, a moça está bem próxima da fonte sonora, então, para ela, o som é intenso. O rapaz está distante da fonte sonora. Para ele, o som é mais fraco, certo? Agora, o timbre, ele diz respeito à qualidade do som. Cada fonte sonora tem a sua qualidade de som. Cada fonte sonora desenha, digamos assim, um tipo de onda sonora. Vocês conhecem o timbre da minha voz, vocês já conhecem, sabem que o timbre da minha voz, por exemplo, é diferente do timbre da voz da professora Elinalva. Nós temos timbres diferentes porque nós temos fontes sonoras diferentes, que são as nossas pregas vocais e todo o aparelho fonador. Pois, muito bem, hora de anotar a resposta. Vamos lá? Ok, gente? Então, nós conhecemos aí o timbre, que é a qualidade da voz. Vamos à questão de número 5. Uma pessoa está praticando mergulho no mar e acima dela flutua um pequeno barco no qual está seu ajudante. A 300 metros desse local, outra pessoa solta um rojão que produz um barulho muito intenso. Então, é um som forte. Quem escutará o estrondo primeiro? O mergulhador ou o seu ajudante? Por quê? Vamos analisar essa situação? Eu fiz um esquema aqui para a gente entender melhor. Então, o que nós temos? Um mergulhador fazendo o seu mergulho, um ajudante acima deste local, num barco específico. A 300 metros, um rojão é estourado, um barulho intenso. Este barulho, as ondas sonoras, elas vão se propagar, porque nós sabemos que este som se propaga no meio material. Então, quem vai ouvir o som? O mergulhador vai ouvir o som, nós já sabemos disso, porque o som vai se propagar na água. O ajudante do mergulhador também vai ouvir o som, porque o som se propaga no ar. Agora, a questão quer saber, quem vai ouvir primeiro? O mergulhador que está dentro da água? Ou o ajudante que está fora da água? E o que vocês acham? Ah, professora, a velocidade de propagação do som é diferente. Ela é menor nos gases e é maior nos líquidos. Quer dizer isso? O que quer dizer isso? Então, professora, quer dizer que quem vai ouvir primeiro é o mergulhador. Muito bem. Então, vamos à nossa resposta. O mergulhador escutará o barulho antes do seu ajudante, porque a velocidade do som na água, que é um meio líquido, é maior do que no ar, que é um meio gasoso. Então, em condições conhecidas de temperatura, a velocidade do som no ar, ela chega a aproximadamente 340 metros por segundo. E na água,
a velocidade chega a 1.450 metros por segundo. Então, se o som se propaga de forma mais rápida na água, o mergulhador vai ouvir o som primeiro. Dá para entender isso, gente? Muito bem. Então, vamos à questão de número 6. Uma festa num salão sem móveis é mais barulhenta do que num salão com móveis, tapetes e cortinas. Explique o porquê. Eu trouxe duas imagens para a gente tentar analisar. Vejam, aqui nós temos um salão de festas sem móveis, muitas paredes. E nós temos aqui um salão de festas com móveis, toalhas de mesa, cortinas, tapetes. O que são essas paredes, essas toalhas, esses móveis, essas cortinas, os tapetes? São todos obstáculos para o som. E qual é a relação entre esses obstáculos e um barulho? Porque numa festa nós temos música, pessoas conversando, crianças brincando, então nós temos muitos sons, tá certo? E a questão já nos diz que a festa vai ser mais barulhenta aqui neste salão sem móveis. Então, o que nós temos que analisar para responder essa questão? Vamos lá? Primeira coisa, nós precisamos lembrar dos fenômenos sofridos pelo som. Quando o som se propaga, vejam aqui na nossa figura, nós temos uma fonte sonora. Então, o som está sendo produzido, as ondas sonoras se propagam. Quando as ondas sonoras batem num obstáculo, elas se refletem. E essa reflexão do som, ela acontece em todas as direções, porque o som é uma onda tridimensional. Mas pode acontecer também do som tocar no obstáculo e ser absorvido por ele. Determinados obstáculos têm a capacidade muito grande de absorver o som. Parte do som é absorvida e a outra parte é refletida. Pode acontecer ainda do som atravessar de um meio para outro. E quando ele atravessa diferentes meios, então nós falamos em refração. Nós temos aí três fenômenos: reflexão, absorção e refração. Existe um outro fenômeno também, gente, que é a difração. A difração é a capacidade que o som tem de se desviar de obstáculos. Por isso, quando você está lá no seu quarto com a porta fechada e tem um som lá na cozinha da sua casa, você consegue ouvir este som porque ele vai difratando, ele vai se desviando de obstáculos. Tudo bem? Mas para essa questão, nós vamos analisar dois fenômenos: a reflexão e a absorção. Vamos lá? Então, para a resposta da sexta questão, o que nós temos que pensar é o seguinte: no salão sem móveis, sem tapetes ou cortinas, o som é refletido várias vezes pelas paredes antes de ser absorvido. Então, o som toca na parede e volta. E há muita reflexão. Por isso, uma festa barulhenta. Já num salão com móveis, tapetes e cortinas, os materiais de que são feitos esses objetos absorvem o som mais rapidamente. Pouco som é refletido, então a festa é menos barulhenta. Dá para entender isso, gente? Anotando a nossa resposta de número 6. Muito bem. E a questão de número 7? Em filmes de ficção científica, é comum os tripulantes de uma espaçonave, deslocando-se no espaço, em regiões onde há vácuo, ouvirem sons de explosões de outras espaçonaves. Porque na realidade não seria possível ouvir esses sons. Lembrando, a espaçonave abate outra. E os tripulantes da espaçonave ganhadora, digamos assim, ouvem os sons no filme de ficção científica. Como isso é possível? Se ali é vácuo, se não tem matéria. Então, a resposta da questão é: não é possível ouvir o som de uma explosão numa região de vácuo, no espaço, porque as ondas sonoras só se propagam se existir um meio material. Então, gente, por hoje é só.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa correção e tenham aprendido um pouco mais sobre os sons que nos cercam. Fiquem com Deus e até a próxima aula.